RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Telespectador da RDC TV, seja muito bem-vindo ao programa Cruzando as Conversas, o seu programa de final de noite, de segunda a sábado, programa no qual os especialistas debatem os principais temas da atualidade que interferem diretamente na vida de gaúchos e gaúchas. Eu sou o jornalista Stefan Ligoc, convidado para apresentar o programa de hoje, no qual nós vamos debater um tema muito importante, muito relevante, que são as pesquisas eleitorais. A divulgação de pesquisas eleitorais durante o período eleitoral. O principal objetivo das pesquisas de intenção de voto é descobrir ou sondar a opinião da população a respeito dos candidatos nos períodos pré-eleitorais. Entretanto, há discussões a respeito dos métodos utilizados para realizar esses levantamentos, uma vez que algumas empresas coletam esses dados via telefone, enquanto outras coletam de maneira presencial, além das críticas e suposições de que os trabalhos são encomendados por alguma parte interessada. Por outro lado, essas pesquisas são apontadas como um instrumento fundamental na cobertura jornalística, na definição da cobertura jornalística pelos veículos de comunicação e são capazes de mostrar para a população um retrato do panorama eleitoral daquele momento. Diante dessa dualidade de sentimentos em relação às pesquisas eleitorais, a pergunta que surge é a seguinte: dá para confiar nas pesquisas eleitorais? Para debater esse tema, estamos recebendo, e já agradecendo pela presença, os seguintes convidados. O diretor do Instituto Métodos, Jefferson Jacques. Boa noite, Jefferson. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui na RDC, neste primeiro mês de funcionamento. E nesse programa que está fazendo tanto sucesso, né, no final de noite. Obrigado pela presença. Estamos recebendo também o advogado trabalhista empresarial, Adalberto Bueno. Boa noite, Adalberto. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Uma honra participar aqui do programa e espero um bom debate hoje para esclarecer a população sobre o tema. Com certeza. Estamos recebendo também a advogada Maria Cristina Hofmeister Meneguin. Boa noite. Boa noite aos telespectadores. É um prazer também estar aqui com vocês, com os meus colegas aqui de papo. Enfim, eu espero poder também interagir o suficiente para também entender bem o processo. Tá certo. Lembrando que a sua participação é essencial no programa. Você aí de casa pode enviar a sua pergunta, a sua dúvida, o seu questionamento aí sobre a forma como as pesquisas são feitas. Temos especialistas aqui no debate aqui hoje. Você pode mandar a sua pergunta por meio das nossas redes sociais ou por meio do WhatsApp. Nosso WhatsApp é 998159990. Repetindo então o nosso WhatsApp, para você mandar sua pergunta, sua dúvida, o seu comentário, a sua contribuição. O WhatsApp é 998159990. Então, para abrir o debate aqui, gostaria então de fazer a pergunta aqui para os nossos convidados, começando aqui pelo Jefferson, do Instituto Métodos. A pergunta que eu quero colocar então, no seu caso, por que dá para confiar nas pesquisas eleitorais? Olha, porque a gente tem visto, salvo algumas exceções, que os grandes institutos, os mais renomados do Brasil, têm trabalhado de forma intensa e os números são bastante aproximados do resultado final. É interessante observar que a pesquisa é realizada antes da eleição, né? Então, uma vez me perguntaram assim, por que o resultado da minha pesquisa, um dono de um veículo de comunicação, até, por que o resultado da minha pesquisa deu uma diferença de 5 pontos percentuais para a eleição? Eu disse, porque tu fizesse a pesquisa um mês antes da eleição. Eu digo, imagina, durante todo esse período, existem fatos políticos, fatos sociais que acabam interferindo, fatos econômicos que podem interferir na mente do eleitor e a intenção de voto pode variar, né? Então, o tempo anterior à eleição pode interferir. O tipo de eleição, por exemplo, agora nós temos uma eleição para presidente, governador, senador e deputados, né?
É um tipo de pesquisa. Vocês podem ver que nacionalmente existe fica Ibope, geralmente Datafolha divulgando, mas fica mais ou menos por aí. Nós temos poucas pesquisas relativamente. Quando nós temos as eleições municipais, que são daqui a 2 anos, são mais de 5 mil municípios. Então, existe uma quantidade enorme de pesquisas sendo divulgadas em municípios pequenos, médios e grandes. Nas capitais, por exemplo, são 27 capitais, são muitas pesquisas acontecendo. Agora a gente tem uma intensidade baixa de pesquisas. Mas eu digo que sim, as pesquisas são confiáveis. Esse é um ponto interessante também. Eleições municipais são diferentes. Tem muito mais pesquisas. São momentos diferentes, muito mais candidatos. Só aqui no Rio Grande do Sul, né, 497 municípios, geralmente 2 oponentes, às vezes 3, 4, 5. Então são muitas campanhas, muitas interferências, né? E o eleitor acaba tendo mais opções e mais até dificuldade de escolha muitas vezes, né? Perfeito. Nós temos aqui também no debate os advogados Adalberto Bueno e Maria Cristina Hofmeister Meneghini, que questionam, né, contestam aí a divulgação, né, a confiabilidade desses levantamentos pré-eleitorais. E eu queria ouvir vocês, né? E aí eu vou fazer a provocação ao contrário, né? Por que eu não devo confiar nas pesquisas eleitorais? Pode começar, minha colega, primeiras damas. Obrigada. Bom, tem uma frase do Winston Churchill que eu acho genial sobre isso. Ele sempre disse que ele só confia nas pesquisas que ele mesmo manipula. Ou seja, então, descontraindo, na verdade, assim, o que eu vejo? Eu vejo que os institutos de pesquisa, eles são excelentes como ferramenta para quem contrata. Agora, para mim, como cidadã, se eu abro qualquer uma dessas pesquisas, eu sei que ela pode ter sido manipulada. Exatamente como Churchill dizia. Adalberto. Bom, a minha visão é a seguinte, a pergunta central é possível confiar nessas pesquisas? Eu começaria com uma pergunta anterior, voltaria um pouquinho no início e faria a seguinte pergunta. Neste país, o que se pode confiar? Nesse país não se pode confiar em nada. Nós já tivemos casos de corrupção em medicamentos, em merenda escolar, ambulâncias. Por que o questionário não seria manipulado ou até pago mediante encomenda por propina? Então, por que confiar logo naquela ferramenta que toca e interessa muito o setor político? Então, se nos remédios e medicamentos são questões já humanitárias, ali não houve misericórdia, por que no questionário se teria uma espécie de imunidade para que tudo fosse honesto, a prova de falhas humanas, a prova de falta de honestidade? Por que não o questionário se confiaria, se nada se pode confiar nesse país? É uma boa pergunta. Um dos questionamentos que sempre surgem, né, durante os períodos pré-eleitorais, durante a campanha eleitoral, quando são divulgados esses levantamentos, Jefferson, é exatamente a maneira como são feitos esses levantamentos, essas pesquisas, né? A gente já viu, eu trabalhei em algumas campanhas eleitorais, durante algumas campanhas eleitorais como jornalista cobrindo, né, campanhas, e eu já tive acesso a algumas pesquisas e recebi informações de como são feitas, né? Alguns levantamentos são presenciais, outros são feitos por telefone, e isso, de certa forma, também, pelo menos a minha visão, pode impactar no resultado. Qual é a pesquisa mais confiável? Aquela que é feita, que o pesquisador vai na casa do eleitor ou por telefone, que a gente não pode, de repente, não ter a visão de qual é a reação exata diante da pergunta? Qual é a pesquisa mais confiável? Nesta eleição, especificamente, a ABEP, que é a Associação Brasileira das Empresas de Pesquisas, está questionando, junto ao TSE, inclusive, algumas pesquisas que estão sendo divulgadas em veículos de comunicação e elas são realizadas através de telefone, tá? Ou por gravação telefônica, se a eleição fosse hoje, se você fosse votar no A, digite 1, se fosse votar no B, digite 2, se fosse votar no C, digite 3. Por exemplo, é uma gravação que dispara milhares de ligações. Sim. E vai sendo feita a pesquisa. O problema desse tipo de pesquisa, e ele é realmente menos confiável, é que você perde uma coisa que é primordial na pesquisa, que é o controle da amostra. Quando você vai fazer uma pesquisa
Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, nós vamos até o IBGE, o TSE, e buscamos, claro que por fazer isso há 20 anos aqui, eu já tenho tudo isso nos meus bancos de dados, mas em tese, se nós aqui resolvêssemos fazer uma pesquisa e fôssemos leigos, né, nós iríamos aos bancos de dados do IBGE e do TSE e pegaríamos o perfil do eleitorado do Rio Grande do Sul. Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul nós temos 52% de mulheres e 48% de homens. Então, inicialmente, se nós decidíssemos fazer 1.000 entrevistas, por exemplo, em todo o Rio Grande do Sul, nós pegaríamos 520 mulheres, nós teríamos que separar, olha, das 1.000 entrevistas, 520 nós vamos fazer mulheres e 480 homens. E aí eu faço isso na escolaridade, eu faço isso na renda também. E eu segmento, dá um trabalho enorme fazer isso, porque você tem que, aí você diz assim, eu vou fazer em quantas cidades? Eu vou fazer em 30 cidades. Então eu tenho que dividir a quantidade de entrevistas das cidades proporcionalmente à população da cidade. Então tudo isso é jogado num banco de dados e acaba gerando assim. A região metropolitana, por exemplo, de Porto Alegre, que é muito grande, tem aproximadamente 43% do eleitorado. Então a região metropolitana vai ter 43%, o interior vai ter 57%. Então é tudo quebrado. Sim. E aí eu pego o estado, eu divido por mesorregião e depois eu divido por município. E como é que vocês escolhem os municípios? É feito um sorteio. Sério, sorteio. É feito um sorteio. Sim, é óbvio que as grandes cidades têm que entrar. Porto Alegre, Caxias, Pelotas, Santa Maria, Passo Fundo. Só que assim, como é que eu sorteio as médias e as pequenas? É feito um sorteio mesmo, por mesorregião. Então, a mesorregião que tem mais população, eu coloco um número de cidades ali e sorteio. E aí vai sair cidades pequenas, médias. Mas isso não pode influenciar o resultado? Mas é um sorteio, é aleatório. Tem que ser aleatório, senão eu estarei influenciando. Se eu escolher, sei lá, vou citar um exemplo aqui, se eu escolher Camaquã e não escolher Três Cachoeiras, lá no litoral, eu posso estar ajudando ou interferindo num perfil de eleitorado. Por isso que eu tenho que fazer um sorteio, porque daí eu fico isento. Perfeito. Porque se eu começar a escolher, a pesquisa perde a aleatoriedade. E é aí que nós vamos começar a ter problema. Perfeito. Entende? Queria fazer uma saudável... Basicamente é isso. Perfeito. Como é que modus operandi. O modus operandi. Fazer uma saudável provocação para vocês aqui. O que incomoda vocês na divulgação da pesquisa? É o modus operandi que o Jefferson mencionou aqui? É o fato de ela possivelmente influenciar o resultado da eleição? O que incomoda vocês na divulgação de uma pesquisa? Olha, a questão toda é a seguinte: uma pesquisa é uma ferramenta, você pode usar ela e você vai conseguir descobrir a informação que você pretende, né? Se pegarmos aqui, nós 4 aqui fizermos uma pesquisa, está ali o diagnóstico muito fiel. A questão é quem fará isso e em que país será feito isso. Uma pesquisa nos Estados Unidos, na Europa, eu até confiaria, embora eu fosse questionar e verificar o que foi pesquisado e como foi feito. Agora, no Brasil, com essas pessoas, né, tu vê, quando tu percebe, quando tu vê numa reportagem um caminhão de cerveja que tombou na estrada, os pobres vão lá e roubam o caminhão. Quando o Marcelo Odebrecht da vida tem a oportunidade de roubar a população, ele vai lá e rouba também. Você já viu médicos vendendo fila no SUS? Advogados, não preciso citar. Você já viu empresários, trabalhadores, já viu todo tipo de categoria profissional envolvida em todo tipo de imoralidade. Não vou nem falar de corrupção. Mas partindo do pressuposto que é uma empresa séria, que é um instituto de pesquisa sério, olha, mesmo assim não dá para confiar. O que se tinha de sério até então era o Ibope. E está totalmente desacreditado, Datafolha, totalmente desacreditado. Né? Quando as pessoas vão verificar esses dados, chega a ser chocante ali, né? Então, tu pegar e fazer pesquisas, claro, tu vai fazer todo um critério ali muito, com uma boa aparência, né? Em tantas capitais, etc. Mas isso é facilmente manipulável. Se tu fizer a pesquisa em bairros mais humildes, tu vai ter um resultado. Se tu fizer a pesquisa em bairros mais nobres, tu vai ter outro resultado. E se tu começar a puxar muito para um lado, isso vai depender da idoneidade de quem está fazendo. Sim. E no Brasil, eu não conheço uma categoria profissional que se possa colocar a mão no fogo, tirando os militares. Qual outra que se poderia?
Maria Cristina. Claro, então, por favor. Assim, por exemplo, o que eu queria dizer é que na Europa, enfim, mas na Europa nós tivemos o caso gritante do Brexit. Pois é nem assim, entendeu? Tá? Nem assim. E nos Estados Unidos, aquela coisa terrível que foi todos os ibopes, enfim, ibope não, mas as perspectivas, né, do que foi divulgado para as eleições, dava para Hillary. Sim. E foi um estrondoso sucesso do Trump. Então, exatamente, eu acho que são casos bem evidentes de que efetivamente a manipulação acontece de tal maneira que eu acho que é para vender o político que eles querem eleger. Claro. Deixa eu aproveitar o gancho aí e perguntar para o Jefferson, que é o especialista aqui. Nesse caso do Trump aí, foi uma pesquisa mal feita ou a pesquisa não conseguiu captar a mudança Nos Estados Unidos, a maioria das pesquisas são feitas por telefone. Por telefone. Então, nós voltamos para aquilo que eu falei. A margem de erro fica mais larga. Sim. E você começa a trabalhar num cenário assim. Por exemplo, se nós fizermos 1.500 entrevistas aqui no Rio Grande do Sul, né, que é mais fácil da gente comparar, nós vamos ter uma margem de erro de 2,5%. Né? Sim. Só que se você me perguntar, mas se fizer por telefone, depende de onde que vão vir esses bancos de dados, para quem vai se ligar, né, da onde vem isso. E essa questão da margem de erro é sempre muito contestada. Teve alguns institutos dos Estados Unidos na eleição do Trump que previam a vitória dele. E o engraçado é que a Hillary fez mais votos do que o Trump. Só que a legislação deles é diferente eleitoralmente. Olha, né? Foram recontar os votos, começou a aumentar ainda mais os votos do Trump. Não, ela fez mais votos que ele, só que lá tem uma legislação diferente, vocês podem olhar. Os estados têm pesos diferentes. Eu tenho um mapa dos Estados Unidos com as cidades onde venceu o Trump e onde venceu a Hillary. A Hillary venceu em todas as grandes cidades, Nova York, São Francisco, Miami, e o Trump Dallas, Boston, tudo. Interior. Só que o mapa, então assim, tem pontos azuis da Hillary e o mapa é pintado de vermelho. Os Estados Unidos, a gente vê os Estados Unidos como aqueles seriados que a gente vê de Nova York, CSI, tudo grandes cidades. Quando a gente vai para os Estados Unidos é rural, são cidades pequenas, aqueles pequenos agricultores e tal. Aquele povo todo conservador é Trump. Então, assim, o mapa é pintado de vermelho, com exceções das grandes cidades. E a mídia fazia muita propaganda para Hillary Clinton. Os jornalistas são, até hoje, né? A gente tem uma grande briga nos Estados Unidos. Os jornalistas criticam muito, não só nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, as redes sociais falam muito isso, que o canal A, o canal B critica. Que diferentemente, nos Estados Unidos, os veículos se posicionam, né? Favoráveis ou ao contrário, abertamente. É muito claro isso, né? Eu sou a favor dos democratas, eu sou a favor dos republicanos. Aproveitando só um gancho aqui, né, o nosso colega aqui disse que o método de entrevista por telefone ele tem uma maior margem de erro. Uhum. Qual a vantagem desse método, então, para os americanos terem utilizado? Preço e velocidade. Você faz em um dia 5.000 entrevistas. Se você for fazer pessoalmente, imagina o tempo, você tem que atacar a pessoa, tem que andar no monte de cidades. Não seria um tempo semelhante? Tu fazer a ligação e falar com a pessoa e pegar ela na rua aqui? Não. Imagina fazer 5.000 entrevistas por telefone. Você grava um texto de 1 minuto que seja e dispara 100.000 ligações para o Brasil, deve ter um retorno de, vou chutar, 2.000, 3.000. Agora, para você fazer 2.000 entrevistas e outra, com o telefone, você pulveriza. Você dispara para 5.000 cidades e deve ter um retorno de, 1.000 cidades. Esse método pode ser usado no Brasil? É usado? Ele é usado no Brasil. É usado. E veículos de comunicação veículos de comunicação estão divulgando isso. Por isso que a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa está questionando, dizendo o seguinte: pode fazer? Pode, não tem problema, mas não pode comparar isso com pesquisas face a face, que é quando você está na frente da pessoa, você dá um disco com as opções de voto para a pessoa. Algumas pessoas que nunca foram entrevistadas me perguntam: mas se você me der uma lista de nomes, eu não vou tender a escolher o primeiro, o segundo, por exemplo, no caso de governador, senador, seja o que for. Eu digo, mas não é uma lista. A lista realmente influenciaria. É um disco. É uma pizza, como se fosse uma pizza. Cada candidato
está ali o nome do candidato e o partido, a gente usa o partido, tem institutos que não usam só o nome do candidato. Então não tem uma e não ordem. tem primeiro nem último, todos eles estão dispostos no mesmo sentido. Então, o eleitor pega aquilo e começa a girar, ele diz, eu votaria no Stefan, se a eleição fosse hoje, entende? Deixa eu aproveitar o teu gancho aqui, Jefferson. E no telefone, como é que você faz isso? No telefone você é obrigado a dizer, deixa eu te interromper, Claro, Stefan, claro, mas claro. aí você vê, Adalberto, a diferença da metodologia, né? A gravação provavelmente seria assim, boa noite, nós somos um instituto de pesquisa, estamos fazendo uma pesquisa para presidente. Se você, vou citar o nome de alguns candidatos, se você vota em candidato, vou citar nomes aqui, candidato A, digite 1, candidato B, digite 2, candidato C. Novamente, nós vamos para uma lista. Se nós tivermos, há poucos dias atrás, nós tínhamos 18 candidatos à presidência da República. Imagina a gravação ter que ler 18 nomes. No quinto, sexto, o cara escolhe um, para não ter que ouvir tudo aquilo, entende? Então... Não tem como fazer o disco no telefone. Então, você perde o controle. Eu sempre digo, o mais importante numa pesquisa é controle de amostra. Você tem que respeitar os dados. Senão, você pode andar à deriva para um lado ou para o outro. Você nem sabe para que lado que vai. Em tese, a pesquisa presencial é mais eficaz e certeira, vamos dizer assim, então. Sim, sim. A pesquisa por telefone, a minha opinião pessoal é que ela não deveria ser divulgada em veículos de comunicação. Ela pode servir para orientação dos candidatos, sobre sua imagem, perfil, slogans, etc. Deixa eu aproveitar esse gancho aqui, que chegou uma pergunta aqui no telespectador, não se identificou aqui. Parabéns pelo programa, boa noite. Faça a seguinte pergunta. Como confiar em pesquisa eleitoral? Isso aqui é um clássico, Jefferson. Se nunca vi alguém entrevistando eleitor, como confiar na pesquisa se eu nunca vi alguém entrevistando eleitor ou conheci alguém que tenha sido entrevistado? É como se na vida real a pesquisa não existisse, principalmente nas capitais ou regiões metropolitanas. Como confiar? É que é um percentual muito pequeno. Imagina, nós somos mais de 10 milhões de gaúchos. Uma pesquisa clássica eleitoral no Rio Grande do Sul vai ouvir de 1.000 a 1.500 pessoas. É 0,00000 nada. Então do número de... como ganhar na loteria, então, ser entrevistado. Não é tão difícil como ganhar na Mega Sena, por exemplo. Mas um dia desse eu participei de um programa numa outra rede de comunicação e um ouvinte mandou um WhatsApp dizendo que já tinha sido entrevistado 6 vezes. Olha só. Eu achei incrível, porque é muito raro realmente, entende? Muito raro, porque a probabilidade é pequena. Vocês já foram entrevistados alguma vez? Olha, eu nunca fui entrevistado e nunca conheci ninguém que foi. Né? O nosso colega Jefferson estava falando que o percentual vai ser ínfimo no final das contas. Porque são 1.000 pessoas. Ou seja, se a empresa acabar entrevistando você e você tem uma opinião e os outros 9 têm opinião contrária, vai acabar refletindo aquilo ali, pesquisa, que não é a realidade. Ou seja, teria que ser Mas deixa eu te fazer uma pergunta. muito maior da população. Tu já foste num enterro de albino? Olha, não me lembro, acho que não. Mas albino nasce e morre, né? Sim, uma minoria, né? Mas o entrevistado é 0,000 alguma coisa. É como... tem Não, e é inviável entrevistar que fica metade caro. da população. Não tem Imagina o tempo que demoraria e o custo. Ninguém teria dinheiro para arcar com isso, entende? Até fica a metodologia não funcionaria. Porque você começaria no dia 1º de julho a entrevistar, digamos. Eu quero entrevistar 50 mil pessoas no Rio Grande do Sul. Quanto tempo demoraria isso? Sei lá, botar um exército de pesquisadores andando pelo estado. 1 mês. Neste 1 mês, entre o início da pesquisa e o final, pode acontecer um fato político, e o humor do eleitor pode mudar. Então, o que a gente diz? Uma boa pesquisa ela tem que ser rápida, para não pegar variações políticas, econômicas, enfim, e o mais rápida possível. Depois eu quero voltar nesse tema aí. Do momento da pesquisa, né? E também, Adalberto, assim, a gente não precisa comer um bolo inteiro para saber o sabor que ele tem. Claro, A gente tira uma fatia e eu sei se ele é doce, claro, se ele é mas menos doce, veja bem, etc. se a gente quiser saber o sabor dos 10 bolos, vai ter que comer um pedacinho de cada um, não dá para comer só de um, né?
de cada bolo? Sim, porque... Sim, mas o eleitorado é um bolo só. Claro, tudo bem, mas assim, ó, como eu tinha comentado, tu quer saber o sabor dos 10 bolos, tu vai ter que comer um pedacinho de cada. Se tu tá me dizendo, eu tava batendo na tecla apenas de que não existe idoneidade nesse setor do Brasil. Eu tava batendo essa tecla. Você não confia em nenhum instituto de pesquisa? Então? Nem instituto de pesquisa, nem tribunais. Em advogados, eu espero que nos colegas... Eu não acredito muito nas pessoas assim que eu não conheço, que eu nunca vi, que não fazem parte comigo, não tive uma história com elas. Tu imagina, esse país já teve ministro do STJ preso porque vendia liminar para bicheiro. Já teve desembargador federal preso porque vendia sentença para traficante. Como é que eu vou confiar na empresa de pesquisa, que trabalha para os políticos, basicamente? Pelo menos a pesquisa política. Mas é importante destacar também que tem algumas pesquisas que acertam em cheio. Né? Eu posso até mencionar alguns casos, né? Eu não sei, assim... O fato de eu ter esta opinião não quer dizer que uma ou outra possa ter acertado. Mas no geral, né? A mesma coisa tu dizer que tu confia no judiciário brasileiro, porque tu acredita no Sérgio Moro, mas ele é um só, dentro de um exército de quase 1000, e sendo que a opinião dele nem é a última que prevalece. Vamos colocar lá a Maria Cristina no debate. Então... Eu estava pensando o seguinte, dentro desses institutos de pesquisa, existem matemáticos fazendo estatística? Estatísticos, matemáticos, sociólogos. Vocês lidam com algum, que eles chamam de um método que não seja só que seja realmente matemático? Não é matemático, é estatístico. É estatístico, tá. Que é parecido, mas existe uma metodologia, até o nome do meu instituto foi tirado disso, né? Métodos. De método. Existe um método. Se você cumprir tudo aquilo ali, vai entrar dentro da margem de erro da estatística, da pesquisa, entende? Toda pesquisa terá uma margem de erro. Quando a gente fala assim... Não existe pesquisa sem margem de erro. Não, você teria que entrevistar, você teria que fazer um censo, você teria que entrevistar todo mundo. Só que é inviável em função de tempo. Aí tem a questão da idoneidade também. Né, tu tava colocando aqui o funcionamento básico das pesquisas e me levou a acreditar que, por mais que se seja honesto, vai ter a falha, porque tu está entrevistando, no final das contas, um percentual muito pequeno da população. Mas não é falha, é uma margem de erro, é calculado bem, mas isso. Se tu tem 1000 pessoas, tu entrevista 5, não dá para dizer que tu reflete, a pesquisa reflete a opinião das 1000. Mas 5 é muito pouco, mas quando de 10 milhões eu entrevisto 1000, eu tenho um retrato do eleitorado. De 10 milhões para 1000? Isso é estatística. A gente não pode brigar, isso é um cálculo estatístico, é uma ciência. Mas aí, ciência. De 10 milhões para 1000, pode ser científico, mas a ciência não quer dizer que vai chancelar uma coisa. Só como exemplo, 1000 entrevistas a gente faz nestas eleições que são para governo, Senado, onde você tem votos no estado todo. Daqui a 2 anos nós temos eleições municipais. Em 95% dos municípios do Rio Grande do Sul, eu faço 400 entrevistas. E eu acerto na mosca o resultado. Sabe que na última eleição municipal, o Luciano Angélico estava na frente, o Marquesan estava lá atrás. No início estava. No início estava. E acabou virando. Nas minhas pesquisas, ela estava. Também aparecia isso. As que tu lia no jornal eram minhas. E no final das contas virou. Mas vira. Então quer dizer que a pesquisa não é confiável. Não. Porque por mais que seja honesto e tudo, não é a pesquisa. Tudo pode mudar a qualquer momento. Mas é como tu ter febre no dia e não ter no outro. Nós temos uma questão de idoneidade, uma questão de margem de erro, a questão científica. Tu tá confundindo uma coisa com a outra. Não, eu tô confundido. O que eu tô pontuando, eu estava pontuando só um ponto que era da idoneidade. Né? Tá. Conforme tu foi nos alimentando aqui, comecei a pontuar também o critério técnico. Né? Ou seja, teríamos para ter uma pesquisa de confiança, teríamos que primeiro atravessar a questão da idoneidade. Depois, a questão técnica. Tu vai ter um método científico que vai refletir, mas que por um fator político pode ter uma reviravolta na última hora, como aconteceu com o Luciano Angélico e o Marquesan. Então, quer dizer que não foi tanto na última hora, né? Foi durante um mês e meio, né? Ela saiu na frente e depois... eu quero aproveitar... Aí é que tá. Deixa eu aproveitar esse gancho, que era a pergunta seguinte que eu ia fazer aqui para os debatedores, sobre a questão do momento que tu colocaste ali, Jefferson. Né? Às vezes a pesquisa, eu já escutei várias vezes políticos falando assim, a pesquisa não pegou o momento. Né? Vou relembrar um caso aqui da eleição de 2006, que eu acompanhei de perto, quando o Rigoto, na época governador,
ele chegou a não fazer campanha, ele chegou a fazer campanha só, ele começou a fazer a campanha dele 10 dias antes, ele se licenciou do cargo 10 dias antes da eleição, aí que ele de fato começou a fazer campanha, porque ele estava liderando as pesquisas, e na última semana houve um movimento, porque ele supostamente estava liderando, né, as pesquisas, houve um movimento de voto útil de parte do eleitorado para tirar o candidato do PT. O candidato do PT, o Olívio, do segundo turno. E aí o pessoal começou a votar na Ieda, né? Exatamente. Só que acabou que o Rigoto, que não foi para o segundo turno, foi o Olívio e a Ieda. O eleitor do Rigoto pensava o seguinte: o meu candidato já está no segundo turno. E começou a eu votar quero tirar o candidato do PT. O que eu tenho que fazer? Votar na Ieda. Só que o movimento foi grande demais. Eleitores demais do Rigoto. E nós pegamos tudo isso. Exatamente. Eleitores demais do Rigoto trocaram de voto. Exatamente. Inclusive, o governador Rigoto, na época, me mostrou, ele chegou a me encaminhar, né, alguns e-mails de eleitores após o pleito, confessando que fizeram tinham feito esse movimento. Né? Só que o Métodos pegou até numa pesquisa que foi... Nós somos o único instituto que disse dias antes, que Ieda, né? Na quinta-feira, na véspera da eleição, que Ieda iria para o segundo turno e Rigoto não iria. E nós fomos bombardeados de todas as maneiras que vocês imaginam. O Ibope, que era o Ibope, hoje praticamente não faz pesquisa aqui, dizia, olha, o meu telefone tocava e eu fui ameaçado. Eu fui ameaçado por pessoas dizendo: nós vamos quebrar a tua empresa. Você não vai existir mais em função desse seu resultado. Pois é, mas então tem essa questão do momento, né? O que eu ia fazer? Eram os números que eu tinha. Nesse caso aí, vocês pegaram essa mudança, né, do eleitorado, mas alguns institutos não pegaram, né? É que naquela eleição específica, Stefan, nós fizemos ao longo do ano inteiro, nós começamos em outubro de 2005, né, um ano antes, e nós fizemos 12 pesquisas. A candidata Ieda, que foi para o segundo turno e acabou vencendo depois, ela começou, assim como o Marquesan, lá com 5%. Só que ela era a candidata que tinha a menor rejeição. A rejeição, ela é mais importante do que a intenção de voto, porque a intenção de voto varia muito. Hoje eu estou votando num candidato tal, mas amanhã eu conheço um outro, eu posso mudar a minha intenção de voto. Eu ia votar no Adalberto, mas eu achei o Stefan mais simpático. Porém, se eu tenho uma rejeição ao Adalberto, é mais complicado de eu reverter aquela rejeição. Mas muitas vezes... A rejeição é mais complicada do que a intenção de voto. Mas muitas vezes não pega, né? Às vezes não pega essa mudança. Não, né? Aquele caso que eu falei, se eu faço um mês antes da eleição, ia ganhar o Rigoto, provavelmente. Só que ao longo deste mês foram acontecendo coisas. Né? Bom, pessoal, eu vou ter que dar uma paradinha, né, para o nosso break aí, né, para o nosso intervalo. O debate está excelente aí, mas nós vamos retomar esse ponto depois do intervalo. Okay. Já voltamos. Estamos de volta aqui na RDC TV com o programa Cruzando as Conversas, hoje debatendo a divulgação de pesquisas eleitorais, se as pesquisas são confiáveis. Estamos aqui com o diretor do Instituto Métodos, Jefferson Jacques, com o advogado trabalhista empresarial Adalberto Bueno e com a advogada Maria Cristina Hofmeister Meneghini, debatendo se as pesquisas são confiáveis, se a gente como eleitor deve confiar nas pesquisas. Já tem muita gente participando aqui, né? Você pode continuar mandando a sua pergunta, seu comentário, a sua dúvida aqui para o programa. Só mandar a sua pergunta pelas nossas redes sociais ou pelo WhatsApp 998 15 99 90. Tem uma pergunta aqui que eu queria colocar aqui para os debatedores. Em 2012, a Métodos indicava 41% para a Manuela e, posteriormente, ela teve 17%. Isso foi uma mudança de sentimento do eleitor? Por que o eleitor sempre, subitamente, deixa candidatos de esquerda, que são aqueles que a ideologia mais pesa na escolha? A pergunta aqui não sei quem é essa pessoa. Ela não se identificou também. E não disse quando a Manuela... Eu não me lembro. Na eleição de 2012. Tá, mas é que é muita pesquisa, eu não me lembro. Mas em que mês ela tinha 41 e... Acho que foi um caso parecido com o do Luciana Genro. A Manuela também saiu bem e caiu. Na outra eleição aqui, nesta última de Porto Alegre, também a Luciana Genro saiu no início. O Melo ali também estava bem e no fim Deixa eu fazer uma pergunta ficando pelo caminho. Para os nossos advogados aqui.
Vocês, quando enxergam uma pesquisa ali no jornal publicado ou assistem no jornal, no telejornal, vocês usam aquela pesquisa como base para escolher um candidato ou vocês ignoram totalmente? Eu justamente vou pensando o seguinte, por que votaram tanto para esse candidato? Porque a minha questão é criticar internamente essa questão e pesquisar. Porque até hoje o que eu vi é que a pesquisa é um grande poder. A pesquisa dá poder para as pessoas acharem, por exemplo, né, que determinado candidato detém o maior simpatia do público, enfim, dos eleitores, quando nem sempre isso é verdade. Como eu digo, a pesquisa é um instrumento fantástico desde que eu contrate. E como cidadã, aceitar... Mas como cidadã, Maria Cristina, você ignora totalmente um candidato que está na frente, ou que está atrás. Ao contrário, eu uso aquilo para pensar, bom, por que está botando esse candidato na frente? Que nem faziam com a Hillary. Sabe por quê? O que está em jogo aqui? Vamos pensar nisso como a oferta que aquele instituto está me fazendo com algum objetivo. Vou pesquisar por mim. E hoje existe uma questão muito importante que são as redes sociais. Eu tenho um outro parâmetro. Eu estou toda hora podendo fazer checagens. Isso não acontecia antes, né? Antes os institutos detinham praticamente toda a informação sobre isso. Hoje as redes nos dão ferramentas o suficiente, quando você tem um bom universo de amigos e, enfim, a indicação, rede. né? A rede. E a checagem. E a checagem, claro. Inclusive aqui, ó, chegou agora um recado aqui de uma telespectadora. Boa noite. Nas pesquisas, eu acredito. Na seriedade e no comprometimento do eleitor de querer conhecer os candidatos, nem tanto. Né? Que vai ao encontro do que tu estavas dizendo, né, Maria Cristina? Realmente, a pesquisa pode ser uma base, né? Pode ser uma base para conhecer os candidatos, né? Agora, para conhecer realmente os candidatos, tem que buscar informação, né? A pesquisa... Não, e as pessoas confundem a pesquisa com o melhor com o resultado lá da frente. A pesquisa é um retrato dos dias que foi coletado. Sim. E tem, infelizmente... Daqui a uma semana pode acontecer alguma coisa. E acontece. Por que existe campanha eleitoral? Por que existem marqueteiros? Justamente para influenciar os eleitores. Sim. O horário eleitoral, que é pautado pelo TSE, não são os institutos que pedem para ter horário eleitoral, é o TSE. E lá aparece o quê? Propaganda eleitoral, vendendo o cara como o mais bonito, mais simpático, mais competente, o melhor gestor e tudo mais. E o eleitor vê aquilo. Você não diz, não, as pessoas não veem. Sim, no início eles até não veem tanto. Mas conforme vai chegando a eleição, e isso nós temos através de pesquisas. 90% do eleitorado decide nos últimos 15 dias. Principalmente para deputados estaduais e federais. Tu acha que eleição... que pesquisa decide a eleição, Adalberto? Influencia o voto de tanta forma que é capaz de mudar uma eleição? Influencia. Na minha visão, influencia. Respondendo a pergunta de antes, ali, se quando eu abro o jornal eu vejo a pesquisa, ignoro ou nem vejo, eu não quero que me interpretem mal, mas eu nem vejo mais jornais e nem vejo mais televisão. Já faz um bom tempo que eu abandonei isso. Mais ou menos ali por 2010, eu acredito, 2009, por ali, eu peguei o hábito da leitura de livros. Então, eu parei de ver jornal e televisão. Principalmente essas do Brasil aqui, onde toda a grade de programação se resume à pauta da esquerda. Ou seja, falar mal do empresário, falar mal da igreja, enaltecer regimes genocidas como o de Cuba. Então, isso é uma visão esquerdista. Eu nem perco meu tempo vendo isso. E aí, às vezes, as pessoas me questionam, como é que tu faz para se manter informado? Eu falei, olha, depois que tu lê bastante sobre história mundial, basta saber o que a Rússia está tramando. O resto, tudo é perda de tempo, é bobagem. Não vale a pena levar adiante isso. Combina com os russos? Combina com os russos. Combina com os russos. A grande verdade é essa. Uma pergunta aqui de um telespectador. Mesmo que os resultados sejam confiáveis, por que os meios de comunicação usam gráficos que mostram proporções erradas, levando a uma percepção da audiência?
Isso também é uma situação que pode acontecer, né? Às vezes olha, a audiência está comigo pelo que eu estou vendo. Uma pesquisa, né? Daí é uma questão de edição lá do veículo de comunicação. Quando agora, menos de um mês atrás, um veículo de comunicação nos contratou, nós fomos lá, fizemos a pesquisa. Vocês são mais contratados por veículos de comunicação ou por políticos, né? Aproveitando o gancho? Por ambos. Só que pelo nosso histórico de sempre ter aproximado muito do resultado, os veículos de comunicação, quando querem divulgar uma pesquisa, eles nos procuram. Porque pelo histórico de acerto. Né? Mas a gente trabalha para todo mundo, não tem problema. Essa coisa do gráfico, quando na eleição municipal acontece, porque assim, nesta eleição a gente faz menos trabalhos, né? Se trabalha menos, porque são menos candidatos. Né? Nas eleições municipais são muitas campanhas, então eu trabalho para muitos municípios. E quando um jornal lá do município tal nos contrata, a gente manda o resultado com várias observações em vermelho no relatório, dizendo assim: ficha técnica, você tem que divulgar o número do registro no TSE. Isso é uma obrigação legal. Isso é uma obrigação legal. Obrigação legal. Sim, mas mesmo dizendo isso, muitas vezes eles não fazem isso. Então a gente bota em todas as páginas, como se fosse um carimbo, né? Aquilo. E diz para eles o seguinte também: façam gráficos proporcionais reais aos números. Porque eu não sei se o dono do jornal lá em Cacimbinhas é amigo do Adalberto ou da Cristina. Olha, um ponto interessante. Agora, a minha pesquisa está correta. Eu tento passar para ele... A gente passa os números reais. Agora, se ele faz um gráfico que 10 é desse tamanho e 12 é desse... Sim. A culpa é do instituto. É uma questão de edição. Entra essa questão também, né? Não só a pesquisa, mas quem vai divulgar a pesquisa e como vai divulgar isso. É muito raro. Já aconteceu, mas é raro por quê? Porque hoje a legislação está muito amarrada, ela está muito apertada, as multas são muito grandes. A menor multa do TSE hoje é mais de 50 mil reais. É 50, 100, 150 mil. Então, nenhum jornal lá do interior quer ser multado em 50 ou 100 mil reais. Então, há um cuidado é muito maior. Raro. Eu me lembro, assim, dos últimos, 20 anos, eu me lembro de 1 ou 2 casos. Quem faz isso, normalmente, são os políticos com aqueles apedidos ali. Mas a gente não faz esse tipo de coisa. Perfeito. Para evitar a confusão. Estavas falando... Eu estava falando, entra esse outro ponto, né? O brasileiro ele tem um hábito de analisar a questão isoladamente, ao invés de analisar o conjunto todo, né? Citando um exemplo, as pessoas dizem que os militares deram um golpe de Estado e que torturaram. Como se o Brasil fosse um determinado planeta e o planeta Terra um outro planeta. Quando, na verdade, o Brasil e o planeta Terra inteiro estava passando pela Guerra Fria. O que aconteceu em Cuba, na Coreia do Norte, onde as forças militares não atuaram, virou Cuba, virou Coreia do Norte. Então, quer dizer que não houve um golpe de Estado, porque foi a Guerra Fria, essa que é a verdade. Agora, analisando aqui pesquisas, não importa só a pesquisa, né? Também vai entrar aí quem divulga a pesquisa e como divulga essa pesquisa. E esta manipulação que vai influenciar a próxima pesquisa lá na frente. Então, não pode analisar só o Instituto Métodos ou só a eleição aqui do Rio Grande do Sul. Vai ter que analisar todo o conjunto disso tudo. E nesse sentido, e a audiência parece também, né, pensa dessa forma, né? O sistema não é confiável, nem pesquisas, nem a imprensa. O Brasil é um país total, como se diz, o estamento burocrático é totalmente corrompido, imoral. Se vende fácil por dinheiro. Não há a menor condição de confiar numa pesquisa. Tem uma questão que eu queria colocar aqui no debate, né? Assim como sustentam que a pesquisa influencia o eleitor, ela também influencia o candidato, né? Às vezes a gente vê candidatos que desanimam ou se animam mais em função do que é divulgado, né? E eu já acompanhei algumas campanhas que teve candidato que diz assim: olha, para mim essa pesquisa não significa nada, eu não vejo isso lá na rua quando eu vou conversar com o eleitor, eu acho essa pesquisa uma bobagem, né? Eu já vi políticos falando dessa forma, né? E já vi situações que daqui a pouco não pegou o momento, né? Lembrando a eleição de 89 aqui em Porto Alegre, que o Brito e o Carlos Araújo estavam na frente, né? E no final, o 4º lugar, na época não tinha segundo turno, foi o Olívio acabou ganhando a eleição, né? Talvez não tenha pego o momento também. Mas havia todo um desânimo até na época ali. Eu lembro que havia até assim, por parte dos candidatos que estavam, era o Olívio mais uns 2 ou 3 que estavam lá atrás, assim, já perdemos a eleição, né? E no final das contas deu um outro resultado. O que vocês pensam sobre isso? Assim, Eu digo que exatamente a divulgação dessas pesquisas todas, elas dão imenso poder para aquele que encomendou.
Ou seja, o resultado, eu coloco aqui o resultado, ele pode até, inclusive, deixar o outro candidato deprimido. Por isso que eu digo, ela pode causar todo tipo de dano emocional, no sentido assim, porque ela pode ser manipulada. Então, como eu coloquei desde o início, ela é uma ferramenta excelente para quem contrata. Esse pode manipular. Ok, mas se a pesquisa acerta lá o resultado da eleição, dá para dizer que foi manipulada? Elas têm errado bastante, Pois né? é. Tanto lá no Trump, lá na Europa, aqui tem errado bastante, né? Mas também. Algumas vezes Aliás, acerta. o fato de surgir este debate, se é confiável ou não, já é um indício de que elas não são confiáveis, não existe essa unanimidade, coisa que no passado até existia, né? Sim, é verdade. É que tem gente, eu te diria assim, não é só nas pesquisas, tem gente que pensa de tudo que é jeito, tem gente que não acredita na urna eletrônica, tem gente que acredita na urna eletrônica. Esses dias eu encontrei um cara Quem acredita eu bem achava na que era urna lenda eletrônica urbana, mas é o o governo, cara né? me disse que achava que ele acredita que a Terra é plana. Eu achei que era piada quando Não, ele mas me essa disse pessoa isso. não tem condições de ter uma carteira de motorista, né? Sim, mas Não, mas aí, pelo amor de Não, Deus. é que mas não eu dá quero para dizer, relativizar. tem gente que pensa de tudo que é Não, mas jeito. não dá para relativizar tanto. isso é mais relativizar. Claro, tem malucos pensando qualquer coisa. Efetivamente, no que tu comentaste, a urna eletrônica ela não cumpre nem a legislação que implantou, que deveria ter sim o voto impresso para checar. A urna eletrônica não me dá condições Tu sabes, de fazer Cristina, o que levantamento no final, a Nordeste, checagem. uma pessoa me disse que gostaria muito que houvesse o voto impresso. Porque daí eles poderiam checar o voto que eles compram Não, lá. pelo menos Se tu auditar. me trouxer o voto que está o meu nome, eu te pago R$100. Tá, mas para quantos Ah, mas- isso vai não, mas acontecer? essa- O universo não, disso é peraí, muito peraí. pequeno. Não, para ver que quando a gente, às vezes a gente quer fazer uma coisa do bem, né, para certificar de que eu votei no candidato A e tal. E sempre tem alguém pensando no mal, né? Mas o voto tem que cair As pessoas são dentro muito da urna. criativas para isso. Esse voto, mas mas é esse voto impresso não é um voto impresso que você vai levar para casa. Exato, Vai colocar na rua, vai como era antigamente. Sim. Aí essa Mas hipótese chegou está eliminada. Mas chegou a ser ventilado do eleitor levar um recibo Não. para poder se Não, questionar mas aí- depois. Não era isso que estava em jogo até então. E nem tem Aliás, como. é aquela questão, ali, só para fechar esse Claro, ponto aqui, claro, à vontade. é aquela questão, né, que você está falando, a gente não pode analisar as coisas isoladamente, a gente tem que analisar todo esse conjunto aqui da pesquisa, do canal de comunicação que vai divulgar isso daí, a pouca propaganda que uns vão ter e a grande propaganda que outros vão ter, e isso tudo vai influenciar na próxima leva de pesquisa. Isso também tem que ser considerado a questão que o eleitor muitas vezes não se informa, né, não vai atrás de mais. Pode ter um candidato lá liderando as pesquisas. Eu já ouvi gente falando, pessoas esclarecidas, dizendo assim, eu voto no que está em primeiro, porque se está em primeiro deve ser bom. Tu vê que a E pesquisa esse tipo- influencia. Pois A pesquisa influencia. mas assim, o eleitor também tem que ter Pessoas a informadas, inclusive, mas tu as disse. pessoas têm que ter a responsabilidade Nós já de ir lá fizemos pesquisar quem é esse pesquisas cara que sobre tá em isso. primeiro lugar. Olha, Nós já E fizemos o que eles pesquisa concluíram? perguntando para o eleitor se ele se deixava influenciar por pesquisas. E o que foi o resultado? Deu 11% de pessoas dizendo, não, ela afeta a minha intenção de voto. Se o meu candidato eu vejo que ele vai perder, assim, que a diferença é grande, né, que não tem chance de brigar, eu posso mudar de voto. 11% disse isso. Não sei. Mas uma coisa que tu dissesse, Stefan, é muito importante hoje, a gente está fazendo pesquisa no Brasil todo, segunda-feira eu estou indo para o norte lá do Brasil para fazer pesquisa. Essa eleição que nós temos agora é a primeira eleição em que se poderá fazer campanha eleitoral através das redes sociais. Exato. Né, com impulsionamento ali e tudo mais. No Face, no WhatsApp e tudo mais. Nós achávamos que o eleitor ia achar muito ruim isso, em função do clima antipolítica, essa eleição suplementar que teve em Tocantins, agora teve 52% de branco, nulo e abstenção, né, que é um número recorde. A de Manaus do ano passado, suplementar, também já tinha tido 40% e quase 50%. Então, assim, e hoje a média, o número médio de pessoas que está dizendo que pretende não votar ou se abster é em torno de 40%. 40%. É muita gente. É muita gente. Tá? E a gente, nos grupos qualitativos que a gente faz, a gente perguntou, olha, esse ano, pela primeira vez, vocês sabiam disso? O eleitor não sabe disso, que pela primeira vez se poderá fazer campanha através das redes sociais. Sim. O que vocês acham disso? Antes de nós começarmos a fazer essas rodadas no Brasil, nós achávamos que o eleitor iria achar ruim, porque vai invadir, né? Vou receber spam, a política é uma coisa ruim e tal. E, surpreendentemente, ele nos diz o quê? Pô, que legal! Eu não vou precisar procurar, vai cair no meu colo, porque eu vou lhe dizer uma coisa, a gente tem preguiça
de ir atrás. Exatamente. Então acaba votando sempre nos mesmos, porque eu já conheço o Adalberto, ele é filho de político, já foi Então, prefeito o lá não eleitor sei precisa aonde. buscar... Então é mais fácil do que eu ter que procurar a Cristina, que é jovem, que está tentando ali entrar como prefeita também, né? Mas o pai não era prefeito, o tio não era prefeito, essas coisas de família. O eleitor diz o quê? Que legal. Se eu gostar da propaganda, aí eu vou procurar na rede social e tal. Um ponto interessante aí, né? Essa aí da conscientização do voto, né? Acrescentando, né? Na verdade, a pessoa precisaria procurar, pesquisar, não exatamente o candidato em si, né? Mas é aquela questão da análise conjuntural da coisa, né? Ao longo da história mundial, essa pessoa ficou do lado dos Estados Unidos ou do lado da União Soviética? Se tu pegar a nossa história, quando os militares assumiram lá atrás, tinha o Partido Comunista do Brasil. Esse partido, que era o Partido dos Comunistas, teve um racha, deste racha se dividiu em duas forças. Uma virou o PMDB, que sofreu mais um racha e virou o PSDB. O outro racha partiu para as ações terroristas e passou a chamar PT. Então, como é que eu penso assim, como é que eu vou votar numa pessoa dessa linhagem? Mas tu fazes parte do Eu vou votar naqueles que admiraram os Estados Unidos. E o voto no Brasil é muito pessoal. Muito mais. Mas como é que eu vou votar numa pessoa que defende a Coreia do Norte? Mas 80% do eleitor vota na pessoa e não Sim, mas no partido. vocês estavam dizendo que é preciso pesquisar sobre o candidato. O Bolsonaro. É preciso pesquisar a história. O Bolsonaro, A história, não o candidato. Quantos partidos Candidato ele é pouco. transitou nos últimos 5 anos? Mas ele Nem repudia eu sei Cuba. dizer. Mas as ele pessoas repudia votam Cuba, é o no quem? suficiente. Alberto, É o suficiente. essa observação do Jefferson Se o é Bolsonaro interessante. trocar de Ele partido. já trocou de várias Mas ele vezes. defende a democracia, ele não defende a Coreia do Mas ele Norte. está liderando as pesquisas. Mas ele não defende a Coreia do Norte. É o que interessa no momento. Mas ele não, Sim, ele mas está as liderando pessoas não as sabem pesquisas. qual é o Prefere partido uma dele, pessoa não que não sabe. mudou de partido, mas defende a Coreia do Mas Norte. assim, Não, o que eu estou colocando é que Isso é o ponto. ele já trocou de partido várias vezes. Ok. Né? Não só então, ele. assim, supostamente ele mudou de ideologia várias vezes. E ainda assim ele está liderando as pesquisas As hoje. pessoas não vão para os partidos, Stefano, por causa de ideologias, né? Todos são partidos, são da esquerda. Recém botei aqui a história. Mais uma evidência de que as pessoas no Brasil votam mais na pessoa. Não é à né? toa. Sim. O país não é o no quê? partido. Não é à toa. claro Talvez nós que temos sim. aí Mas é o que quê? tu dissesse que o eleitor tem que procurar União História, isso é Soviética, não sei o estudo. quê. É que tu fazes parte. Nós aqui fazemos parte de um nicho, de uma minoria. Isso nós devemos Mais de dizer para as 70. pessoas que estão em casa. A imprensa deve informar Mais de isso. 70% do eleitorado tem até o ensino médio. E não faz Não, essas mas conexões. um no livro Brasil. desse, Não um livro faz essas desse. conexões. Mas um livro desse custa R$20. Mas Adalberto, a maioria Sim, do mas não eleitor não sobra faz R$20, essas Adalberto. conexões. Eu sei. Cuba, É por União isso mesmo que eu estou Soviética, dizendo Estados que a pessoa precisa fazer não só a pesquisa da pessoa, mas estudar a história. Mas essa A pessoa conexão precisa, eu não estou dizendo que ela é faz. muito rara. Eu Esse não disse que ela trabalho faz, que tu tem estás fazer. fazendo, que tu estás falando, ele tem que ser feito com os jovens. Os jovens estão abertos a isso. É mais complicado tu pegar eu tenho os números, né? Grande parte do eleitorado tem de 25 a 50 anos. Né? 25 é jovem? É jovem. Mas é mais complicado. O cara já está no mercado de trabalho, normalmente não está estudando mais, porque ele teve que terminar o segundo grau e ir para a luta. Ele tem que trabalhar. Então ele não consegue ter renda para ir para. Extraordinárias nesse sentido. Justamente por ser advogado trabalhista de empresa, muitas vezes eu converso com gerentes, lideranças, supervisores, etc. E, obviamente, procuro ali fazer o meu papel, já que eu tive a oportunidade de ter estudo, essa coisa toda, procuro compartilhar o meu estudo ali com as pessoas que não tiveram essa oportunidade. O que eu noto, isso eu vejo com os meus olhos, no momento que tu instiga um pouquinho, a pessoa lê um livro, explica alguma coisa aqui da história e tal, a pessoa morde a isca e começa a ler. E começa a comprar livros, segue nessa linha e começa a replicar isso. Então, o que nós precisamos fazer é levar essa Nós cultura precisamos de milhares de educação. Adalbertos, esse é o problema. E não há. O problema é que não há isso. Deixa eu voltar num E ponto tirar aqui, o pessoal. tipo de difícil. instrução que é Paulo Freire. Tem que tirar Sim, isso. sim. Deixa eu voltar num ponto aqui que o Jefferson mencionou, né, da pesquisa, muitas vezes influenciar alguém que já estava, tendendo a votar num candidato específico, né? E acaba nem considerando a possibilidade de mudar de voto. Eu tenho ouvido muitas vezes, assim, ultimamente tenho ouvido muitas pessoas dizerem assim, agora na eleição para presidente, eu tinha vontade de votar num candidato X, que daqui a pouco é um candidato lá de um partido, entre aspas, nanico, né? Mas aí o sujeito diz assim, eu queria votar nele, mas ele está lá atrás nas pesquisas,
Então eu vou Não votar tem naquele chance. que tem mais chance de ganhar. Isso acontece? Isso Isso acontece. Porque o eleitor diz o seguinte, o meu candidato tem 1%. Pô, eu que vou. seria o ideal? Ele diz o seguinte, eu vou botar fora, entre aspas, Exatamente. meu voto. Ele devia apostar no cara. Se ele gosta do fulano e ele acredita no fulano, ele tem que votar no fulano e fazer propaganda do Tu fulano. achas que isso é um o efeito papel colateral negativo das pesquisas? Desestimular quem está lá Não atrás? sei, porque assim, a gente assim, a pesquisa vai influenciar e o fulano que saiu na frente agora vai ganhar. Não é o caso, senão a Manuela teria ganho, a Luciana Genro teria ganho. As coisas mudam. É para ir, volto a dizer, para isso que tem campanha eleitoral. Os marqueteiros cobram muito caro para fazer esse papel. Ok, é o trabalho deles, beleza. E tem outros fatos alheios, muitas vezes, ao marketing. Podem acontecer coisas, denúncias, descobrir algum rolo, alguma coisa, o candidato acaba sendo afetado. Mas volto a dizer, pensem o seguinte, se vocês... Eu não vou entrar em nomes aqui, mas digamos o Adalberto e a Por mim Cristina. pode entrar. Não, eu mas defendo eu um debate livre. Eu me sinto Que constrangido, não tem no Brasil. eu respeito muito Fica isso. à vontade. Porque senão vão dizer assim, tu citou o fulano 3 vezes, então tu é a favor... Sim, não, eu sou a favor de Eu ninguém. sou a favor, eu Sim, cito. tá Eu não sou a Eu vejo uma franqueza nisso. Digamos que tu não goste de um candidato, tá? De esquerda, já que tu dissesse que não gosta lá. Se eu fizesse uma entrevista contigo, uma pesquisa contigo, assim, desses candidatos, qual ou quais, porque é uma questão múltipla, você rejeita. Pode rejeitar mais de um, pode rejeitar todos, inclusive. Esse é um questionamento, Stefano, que a gente tem muito, assim, por que a soma dos índices de rejeição ultrapassa 100%? É uma fraude? Não, porque está escrito na pergunta. Qual ou quais que você dos mais candidatos você mais rejeita? Aí tem um asterisco bem grande. Questão múltipla. O eleitor então, pode escolher mais de um. 50% do eleitorado pode rejeitar o A, 40% rejeitar o B, 30% rejeitar o C, e a soma vai dar 140%, porque é uma rejeição múltipla. Tá? As pessoas podem rejeitar mais de um. Se tu rejeitas um candidato, tá? Seja ele quem for, candidato X, tu não vota nesse cara nem pintado de ouro. E eu botar uma pesquisa dizendo que ele vai ganhar, ele tem 99%, eu não, qualquer instituto, botar dizendo que ele tem 99% de intenção de voto, vai mudar o teu voto? O meu voto... A pesquisa vai influenciar o teu voto porque o cara que tu odeia, tá naquela pesquisa ele está dizendo que ele tem 90% de intenção de ganhar. Não vai, porque tu odeia o cara. Volto a dizer, respondeu por mim. A rejeição, eu sempre digo assim, se vocês puderem olhar uma coisa numa pesquisa, observem a rejeição. Porque a intenção de voto, volto a dizer, ela muda por qualquer coisa política que aconteça, econômica, etc. Isso quer dizer que a rejeição... Todos os governantes estão enfrentando sérias dificuldades hoje, não? O governador Sartori está, os prefeitos estão, o presidente Temer está, e qualquer outro que ganhar vai enfrentar. A gente acho que todos temos que concordar aqui, né? O cenário econômico brasileiro é muito desafiador para todos nós. E para qualquer cara que sentar em qualquer nível de cadeira ali, federal, estadual, municipal. O desafio é enorme. Então, assim, atrasar um salário, não poder investir numa delegacia, num hospital, tudo isso afeta a vida dos caras e a intenção de voto neles. Pessoal, vamos voltar nessa questão da rejeição em seguidinha. Nós temos que fazer, o papo está excelente, mas nós temos que fazer um breve intervalo. Nós já voltamos. Estamos de volta aqui com o Cruzando as Conversas, hoje debatendo um tema bastante instigante aqui, o papo está excelente, sobre pesquisas eleitorais. Você confia nas pesquisas eleitorais? É o fio condutor aqui do nosso programa. Eu quero aproveitar aqui o gancho do bloco anterior, onde nós estávamos falando sobre rejeição, né? Que fora do ar também a gente estava avaliando aí o candidato que é mais rejeitado. Estavas comentando, então, Jefferson, que é muito importante para o eleitor prestar atenção no candidato mais rejeitado, porque esse aí provavelmente vai ter a maior dificuldade para ganhar a eleição, né? É mais difícil para um candidato que tem alta rejeição virar o jogo.
Seria mais ou menos por aí? É porque existe um bloqueio do eleitor em relação àquele índice, seja lá qual for aquele índice de rejeição. Então, vamos supor, um candidato que tem 20% de rejeição, ele tem 20% do eleitorado o rejeitando. Não votaria nele de jeito nenhum. Sim. Então, ele só trabalha com 80% do eleitorado. Enquanto outros candidatos, um candidato que tenha 5% de rejeição, 5% é difícil, mas a gente fala assim que rejeição boa, né, ou menos ruim, ela gravita de 10% até 20%. Quem é detentor do cargo, governador, prefeito, pode ter 20% a 25%, porque ele tem o peso dos problemas do município, buraco, enfim, todos os problemas que a gente cansa de ver aí. Agora, quem não está no governo e está com um alto índice de rejeição é preocupante, porque se um tem 20% de rejeição e o outro tem 50% de rejeição, você fica pensando o seguinte: se eu tenho 20%, bom, eu tenho 80% do eleitorado que pode ser que vote em mim. Não quer dizer que 80% vai votar, mas ele pode ouvir o meu discurso, ele pode prestar atenção em mim. Enquanto o outro candidato que tem 50% de rejeição, ele está trabalhando só com 50% do eleitorado. Ele vai ter que brigar com aquele pedaço do eleitorado de fazer uma maioria na intenção de votos. Então, complica muito a vida do candidato rejeitado. Hein? Vocês prestam atenção em rejeição nas pesquisas? Vocês enxergam uma pesquisa? Na verdade, por exemplo, eu tenho as minhas rejeições. Então, eu busco todas as conexões para ver como é que está procedendo isso dentro das redes, que é o meu ambiente que eu tenho mais contatos, que eu confio. Né? E eu acho que levo, sim, em consideração, mas não porque as pesquisas apontam, mas porque eu acabei pesquisando e investigando aquela pesquisa. Eu acho que a pesquisa é interessante para a gente fazer as investigações também e verificando se aquilo é pertinente ou não. Eu não, como eu já disse, eu não acompanho nem a pesquisa nem o jornal. Então, né, eu sugiro que as pessoas não acompanhem a rejeição nas pesquisas. Sugiro que as pessoas acompanhem as redes sociais e as discussões que estão ocorrendo ali e, a partir daí, investigue cada uma dessas discussões e tire as suas próprias conclusões. Isso, a meu ver, é muito mais fidedigno do que pesquisas, jornais, manchetes, especialistas. Aliás, a nossa audiência aqui, ela está totalmente desse lado aqui. As perguntas todas foram com receio das pesquisas, né? E isso converge com o momento do país, porque o que mais ficou em descrédito atualmente são especialistas e critérios científicos de pesquisas, dados e etc. Isso é o que mais está em descrédito nesse país. Tem um aplicativo que foi lançado recentemente, que é o detector de político corrupto, né? Detector de corrupção. Detector de corrupção. Isso já está aparecendo nas pesquisas que vocês fazem? Algum eleitor comentando, eu enxerguei essa ficha desse cara e esse cara não presta. Eu volto a dizer que nós aqui somos um nicho muito seleto da população brasileira. O eleitorado padrão brasileiro não está ligado na eleição ainda. Ele está cuidando da vida, procurando emprego, cuidando da família, ele está vivendo fora da eleição ainda. Sim. E o tribunal tem encurtado as eleições, né? Ela era maior, o tempo de campanha agora diminuiu, o objetivo é baratear, só que você encurta também o tempo de acesso das pessoas, porque, volto a dizer, elas não, o eleitorado médio, ele não vai atrás da informação. Ele espera a informação vir até ele, e ela virá como? Lá na campanha. E vai ser uma campanha curta, né? Quero fazer uma pergunta para todos aqui no debate, exatamente sobre essa questão do tempo da pesquisa, do momento que a pesquisa é publicada. Já houve tentativas aí, na legislação, tentativas de proibir a divulgação de pesquisas até um momento X, 20 dias antes, 10 dias antes. Já houve várias tentativas. Eu já ouvi até projetos de lei aí, falar de projetos de lei para proibir divulgação de pesquisas até 30 dias antes da eleição. Qual é a opinião de vocês sobre isso? Começando aqui por vocês. Qual é a opinião de vocês sobre essa divulgação anterior à eleição? Vocês acreditam que seria positivo proibir a divulgação até
um momento X antes da eleição? 20 dias, 30 dias, 10 dias? Eu acho complicada essa questão de começar a restringir informação com doses de proibição. Eu acho muito Mesmo mais que a pesquisa interessante. não seja confiável? Mas aí que tá. Eu acho que esse é o senso crítico que a gente tem que colocar nas pessoas. Não confiem. Sim. Sabe? Façam as suas investigações. Eu desde o início, quando houve aquelas pesquisas nos Estados Unidos, eu tinha certeza da vitória do Trump. Aí as pessoas, mas como? A Hillary está na frente, vai ser ele. Nunca me influenciei por aquilo, mas foi interessante de ver como que estava sendo montado um cenário para enganar o eleitor. Sim. Nesse sentido, eu achei assim muito didático. Adalberto, achas que seria positivo proibir a divulgação de pesquisa até certo momento, antes da eleição? Aquela questão toda que eu estava levantando da história influencia nessa resposta aqui. Eu, como admiro e defendo países capitalistas democratas, eu sou a favor da liberdade de pensamento. Então, cada um fale e divulgue o que quiser. Né? Cada um decide a sua... Exatamente. Né? A gente estava comentando aqui, eu não sei se estava no ar ou não, que os canais de emissora, de TV nos Estados Unidos, eles tomam partido defendendo um candidato ou outro. Aqui Sim, tu não vê isso. Não é o caso aqui. Inclusive lá, com frequência, com frequência que eu digo o dia inteiro, todos os dias, tu vê as emissoras, né, falando abertamente, se fulano aqui ele é de esquerda, ele não presta por causa disso, por causa daquilo, esse outro fulano aqui é de direita, eu defendo ele, e etc, etc. Isso é uma verdadeira democracia, tu poder falar sobre as coisas. É porque o telespectador escolhe o canal que ele quer ver. Se ele compactua com aquilo, se ele não gosta, ele vai no momento que tu fica controlando o que você, Stefan, pode ler ou não ler, isso é Coreia do Norte. Quais são os candidatos que defendem essas coisas? Por isso que é importante. Conseguimos uma unanimidade aqui, então. Sim. Eu nem preciso dizer, né? Não, eu sempre que me pergunto isso, eu digo o seguinte, cara, se vocês proibirem 30 dias é impossível, mas já houve projetos de lei lá que tramitou e daí no fim lá derrubaram. Que era assim, 10 dias. Sábado e domingo da eleição não podia, porque hoje, sempre me pergunto isso, mas pode divulgar no dia da eleição? Pode. Na eleição na reeleição em 2010, na reeleição da governadora Ieda, nós colocamos no Correio do Povo, no domingo, às 6 horas da manhã saiu o jornal dizendo Tarso Genro eleito. Me deu exatamente o número dele. Por quê? Porque a gente vinha fazendo várias pesquisas para o veículo. Então, quando você tem várias pesquisas, você tem mais tranquilidade para dizer. Às vezes, principalmente nas municipais, que são mais intensas, me liga um cara lá e diz, eu quero contratar uma pesquisa. Eu vou lá e tiro uma foto, um mês antes. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei quem está subindo, quem está caindo, o que o candidato A está fazendo, o que o B está fazendo, quem tem mais dinheiro, quem tem menos dinheiro, quem tem mais correligionário. Eu não sei nada que está acontecendo lá, eu vou lá e tiro uma foto. Né? Um mês antes, então, seria uma vida antes da eleição. Agora, tem veículos que dizem assim, eu quero uma pesquisa a cada 15 dias. Bom, daí você começa a fazer uma curva, o fulano está crescendo, o Beltrano está caindo e tal. Você tem mais tranquilidade para dizer, olha, esse aqui tem mais chance, esse aqui tem menos chance, né? Então, assim, mas voltando, se proibirem em algum momento, e eu acho assim, se proibirem, vão proibir por uma eleição, rapidamente na outra vai voltar. Quem vai ficar sem informação é o eleitor, porque os políticos continuarão contratando pesquisas e sabendo quem está crescendo, quem está caindo e usando nas suas estratégias de marketing para tentar ganhar a eleição. Agora o povo vai ficar desinformado, só isso. Mas eu já ouvi muitos políticos reclamando exatamente dessa publicação, às vezes de uma pesquisa 3, 4 dias antes da eleição que pode virar, né, o resultado, né? Às vezes, quando tem um debate, né? Nós temos... Tradicionalmente tem o debate. Na última, daquela capa da revista, da Veja, né? Acho que foi na eleição de 2014, né? Exatamente. Mas, assim, às vezes nós temos um debate realizado na quinta-feira anterior à eleição. Hoje, isso pode influenciar. É uma tese, né? Influenciou, enfim...
Hoje, depois da Lava Jato, a gente sabe por que alguns candidatos ganharam a eleição. Porque tinha milhões e milhões de reais jorrando por trás, comprando cabo eleitoral, comprando robôs na internet, fazendo as melhores produções de vídeo, de áudio, de roupa, de cabelo, de não sei o que. Assim, era muita grana de todos forçando a barra ali, entende? Agora a coisa está mais pé no chão. Né? Perfeito. Adalberto, quer comentar alguma coisa? Não, eu estava só comentando, né, que influencia, né, até naquela última eleição ali que se divulgou aquela revista ali se eu não me engano, foi até no sábado, no domingo. Foi no sábado, na sexta, né? Possivelmente ali, né? Nenhuma pesquisa pegaria a influência daquela revista, né, da divulgação da Veja, no sábado. Se fizesse uma pesquisa, que nacional, em um dia é muito complicado, só se fosse por telefone. Mas dá para fazer uma pesquisa em um dia, dá. Você bota um exército de pesquisadores, né? Se alguém pagar isso, se o veículo pagar. Mas em 24 horas é muito complicado pegar um resultado. É muito complicado, é muito complicado. Aquele caso que eu mencionei há pouco ali da eleição de 2006, que vocês pegaram o movimento da migração do voto útil ali do Rigoto na Ieda para tirar o Olívio, aquilo foi questão de 7 dias que aconteceu. Sim, mas volto a dizer, nós tínhamos ali 12 pesquisas, a candidata Ieda já vinha crescendo, existia uma curva de crescimento. E naquela última, nós fizemos na semana da eleição, nós fizemos segunda, terça e quarta a coleta e divulgamos na quinta. Na quinta-feira. E ali a projeção, quando nós fizemos a coleta segunda, terça e quarta, ela já estava assim, 0, qualquer coisa ultrapassando o Rigoto. Ali a margem de erro então, era assim, eu digo, a gente diz o seguinte, bom, se segunda, terça e quarta ela já passou, imagina até domingo, porque esse movimento o Rigoto já está eleito, então eu vou votar para tirar o Olívio lá, eu vou votar na Ieda, porque daí eu tiro o Olívio. E o movimento não parou. Nós detectamos na segunda, terça e quarta, só que na quinta... foram únicos a detectar? Sim. Na quinta, sexta e sábado. O Ibope, acho que o Ibope e o... E não pegaram esse movimento. Não era o Datafolha, era algum outro aí, mas não sei que não existe mais. O CEPA-URGS, que a Zero Hora contratava. E o Ibope fazia... Esse era o ponto que eu estava falando ali no início, ali, de que além da questão da idoneidade, mais a questão da técnica, né? Tu vê, tinham 3 institutos de pesquisa, um pegou, um é 30%. Ou seja, tu tem uma pesquisa dizendo uma coisa, outra pesquisa dizendo outra. Né? E aí a gente volta para o nosso ponto inicial. As pesquisas são confiáveis. Tu pode ver que das 3, uma pegou, mais da metade não pegou. Mas essa situação aí é um fato inusitado no qual ficou nítido que a pesquisa influenciou o comportamento do eleitor. Do eleitorado. Porque parte do eleitor do Rigoto disse assim: olha, eu vou votar na Ieda para tirar o Olívio. Porque as pesquisas anteriores estão dizendo que a Ieda está chegando ali, está passando. Mas a pesquisa ela vai registrar um pouquinho do passado. Sim. Falhou. Na verdade, de 3, um pegou. Falhou. Pegou. Fez a mais projeção. da metade falhou. Mas houve um nítido movimento, né, em função da pesquisa. O Grupo RBS, né, contratava o CEPA-URGS, que era um instituto que era dentro da URGS com alguns professores lá e tal. Agora, imagina o instituto da URGS, hein? Mas a partir uma fábrica marxista. Né? A partir dali não houve mais. Não contrataram mais. Não teve mais. Eu acho que não. Ali foi a última eleição que eles trabalharam. Foi um fato realmente porque curioso. Ficou muito chato, entende? Ficou. O viés ali entende? Isso que é uma universidade federal, hein? Sim, Nem está envolvido o lucro ali. Tu imagina agora milhões jorrando do sul ao nordeste. Mas é que são tantas coisas que têm que ser observadas, Adalberto. Tu imagina o seguinte, se o pesquisador lá no campo errar, todo o resultado sai errado. Claro. Você vai fazer, pode ter o melhor analista do mundo, a melhor técnica do mundo, mas o produto virá com viés. Então, assim, você tem que checar. O pesquisador tem que ser muito competente também. Atrás, que é mais confiável. Mas mesmo assim a gente checa, a gente faz checagem online, que a gente chama. Checagem o cara online. Faz a coleta de manhã, hoje a gente faz coleta por tablet. Então eu recebo praticamente online os resultados, né? Eu tenho uma pessoa ligando de tarde se o Stefan foi entrevistado de manhã, à tarde, checando 20% do todo, se eu fizer 1000 entrevistas, 200 pessoas vão receber ligação. Você vai atender, ela vai dizer assim: bom dia, boa tarde, aqui é do Instituto. O senhor é o seu Stefan? Sim. O senhor foi entrevistado hoje de manhã por uma moça do Instituto Metro, assim? Sim, eu fui. Tá, eu gostaria de checar algumas perguntas. Quantos anos o senhor tem? Que bairro o senhor mora?
Para presidente, o senhor votou em quem? Quem o senhor rejeitou? Ela vai fazer algumas perguntas e tem que bater. Tem que bater, entende? Não, tudo bem. Tem um método. Agora, se todo mundo faz isso, não sei, mas é uma maneira que tu... Foi muito honesto aqui, ó, ao colocar a questão aqui pro nosso telespectador. A URGS era uma universidade de prestígio, ela fez uma pesquisa com tinha sua metodologia lá, que eu não sei qual é. Não, mas é isso que eu estou dizendo. As pesquisas de o Instituto Metros até pode ser confiável, mas volto ao ponto aquele inicial. Nós precisamos analisar o conjunto e não uma questão isolada. Mas é que os maus vão ficando pelo caminho. Tudo bem, mas fizeram ali, fizeram. Ok, mas fizeram. Vai havendo uma esse aqui saiu, mas daqui a pouco entra outro. Certo. Ok, pessoal. Estamos chegando aí ao final do programa. O debate foi muito bom. Teve muita coisa bacana aí que foi colocada. E eu queria, então, passar a palavra a vocês aí para as considerações finais, começando aí pela Maria Cristina. Bom, foi um prazer, né? Foi muito interessante, enfim, toda a nossa conversa aqui. Mas, para encerrar, eu diria assim, para mim, se eu contratasse a pesquisa e eu mesmo pudesse manipular, estou confiante, super confiante. As pesquisas que se apresentam para mim, e acho que todo candidato deveria ter pelo menos, esse feedback de como as coisas estão acontecendo. Agora, como leitora, uma terceira, lendo essas pesquisas, eu desafio todos os resultados. Eu começo a usar as minhas redes para justamente verificar até que ponto, o que está fazendo aquela pesquisa ali naquele momento. Ok. Tá? Mas é um parâmetro. Certo. Adalberto, suas considerações finais? Inicialmente eu agradeço o convite, foi um prazer aqui debater aqui com os colegas, estarei sempre à disposição, não só do programa da população gaúcha e do meu país. E eu convido a todos que abandonem jornais, essas pesquisas, essas coisas e passem a ler livros. Uma nação que não lê livros é uma nação que não tem educação e cultura. Uma nação sem educação e cultura não vai muito longe. Não é à toa que o país da corrupção é o país onde ninguém gosta de ler livros. Não é uma mera coincidência. Então eu convido, abandonem o jornal e vamos começar a ler livros. É um preço que está ao alcance de todas as pessoas. Obrigado, Adalberto. E suas considerações finais, então, Jefferson? Eu acho que a RDC foi muito feliz em promover esse debate sobre esse assunto, né, específico, né? E acho que é um momento propício também, em função da proximidade das eleições. Então, agora que acabou a Copa, a gente vai finalmente prestar um pouco atenção nisso, que é tão importante, né, para o futuro, exato, não só do Rio Grande do Sul, quanto do país todo. E convoca os eleitores a escolher algum candidato, né? Tem muita gente pensando em anular o voto. Não é um movimento válido. As pessoas dizem, mas não tem ninguém honesto. Tem honesto, mas tem que procurar, tem que olhar bem o que a pessoa já fez na vida, quais são os objetivos dela, com o que ela está comprometida. Tem como achar. Então esse é o desafio do eleitor, né? Porque é só assim que a gente vai melhorar, porque se a gente abandonar o barco, os maus vão tomar conta, né? Então não é um movimento muito saudável, né? Perfeito, Jefferson. Muito obrigado, então, aos nossos convidados aqui, Maria Cristina, ao Adalberto, ao Jefferson. Obrigado pela audiência, você que nos acompanha aqui na RDC TV até aqui. Quero lembrar que é importante, né, independentemente de você acreditar se a pesquisa eleitoral é confiável ou não, você precisa procurar informação, né, buscar informação sobre o seu candidato, procurar as redes sociais, os sites, procurar informação nos veículos de imprensa também, procurar buscar o maior número de informação sobre os candidatos para tomar a sua decisão no dia da eleição. Obrigado pela audiência mais uma vez, um bom final de semana e até a próxima. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.